Olá a todas e a todos, eu sou Daniel Santos, esse é o Café com Lepes e hoje a gente tem a honra de receber aqui o Cachaça. Fernando Cachaça é o fundador do Cine Cauim, um dos primeiros cineclubes do Brasil, um dos primeiros cinemas de rua. E o Fernando, mais conhecido como Cachaça, nós vamos tratá-lo aqui como Cachaça, é uma das grandes personalidades culturais de Ribeirão Preto, está na Resistência Cultural, 40 e... De Cauim, 46 anos. Cachaça, é um prazer te receber aqui. Eu queria conhecer um pouquinho da sua história para a gente começar a conversa. Me conta como é que você montou o Cineclube. Você me contou que você era muito jovem quando você fez. Como que era o contexto da época e de onde surgiu a ideia de fazer o Cauim? Na verdade é o seguinte, eu nasci em Barretos, uma cidade próxima daqui, e é uma cidade que tem muita tradição de gado, essas coisas. Eu não sou ligado a isso e nem futebol. Apesar de ter sido o melhor amigo do Sócrates. Ou justamente por isso, porque não gostava de futebol, ele adorava, assim. Ele não era meu ídolo, era meu amigo. E eu comecei muito novo com teatro, né? Mas tinha muita gente fazendo teatro, porque a opção que tinha para quem não gostava de peão, de boiada, era o teatro. Muita gente saiu de Barretos. Tem um grande Américo aqui em Sertãozinho, coordena o teatro, que é um dos teatros mais ativos do interior do estado, ou até do estado, contando com o capital, que veio de lá, o Luiz Carlos Zarotin, o Jorge Andrade, que era um grande teatrólogo. E eu comecei muito novo com teatro. Depois eu vim para Ribeirão, já com 14 anos de idade, e aqui eu já tinha esse nome Cauim, que eu aprendi muito cedo numa cartilha de grupo, que é uma bebida indígena. Eu achava lindo. E todo grupo que eu entrava falava, vamos pôr o nome de Cauim. Cauim, nome feio, parece um cachorro que levou um chute, saiu gritando Cauim. E eu fiquei até a gente conseguir montar. Mas o cineclube foi meio acidental, porque como a gente gostava muito de cinema, naquela época é uma coisa que você fala assim, eu falo pro meu filho, ele fala, não é possível. Não tinha, a televisão, eram 3, 4 canais abertos, não tinha computador, DVD, vídeo, não tinha nada. Para você ver filme, você tinha que passar num projetor 16, que era um projetor portátil, que não podia ter luz, ou no cinema. Qual que era a nossa opção de cinéfilo? Montar cineclube. Então tinha muitos cineclubes em igrejas, cineclube em escolas, porque era para poder passar os filmes que o cinema comercial não passava. E nós começamos a trabalhar com isso. Tinha uma pessoa muito importante em Ribeirão Preto, que era o Bassano Macarini, e tinha o Cinefoto Clube de Ribeirão Preto, com a Amêndola, Pedro Manuel Gismondi. E nós começamos a trabalhar passando o filme para a gente ver filme. Essa era a função. Não, queremos ver Cidadão Kane. Como é que você vai ver? Cineclube. Mas o Cineclube Ribeirão Preto era um pessoal que queria só ver filme, a gente queria batalha política. Aí nós dividimos. E ficamos meio perdidos, e o Vacarini, que era uma pessoa incrível, falou, pô, pega o nome desse teatro seu aí, do grupo de teatro, e vamos criar um novo cineclube com o nome dele, que era o Cauim. Isso foi em 79, nós criamos, e a ideia era derrubar a ditadura caiu, não por nossa causa, mas caiu, só que aí a gente já estava filmando, já tinha uma série de pessoas ligadas, a gente já tinha alugado uma outra sala, e os cinemas começaram a fechar, nós começamos e tá bom, estamos aí há 46 anos, entendeu? Nessa loucura toda. E quem frequentava o Cauim nessa época e como é que esse público foi mudando ou não foi? Mudou muito. Não, quem frequentava o Cauim era o seguinte, tem que lembrar que em 79 e 80, Ribeirão Preto tinha 2 bares. O Bar do Vicente, que era o pessoal da USP, e na Avenida do Café, e o Árabe aqui no centro, que era uma efervescência. Tinha uns bairros pequenininhos, mas os bairros da boemia mesmo eram esses. Tinha muito pessoal da USP. E tinha o que eu falo, não tinha o que fazer. Quer dizer, a opção era muito... Não tinha televisão, gente. Você imagina, tenta viver hoje sem o celular. Não tinha. Computador não tinha. Computador era uma coisa que a gente via em filme de ficção científica. Estou falando isso há 40 anos atrás, quer dizer. Então, o cineclube era uma opção muito grande no movimento estudantil. Por exemplo, a gente passava muitas vezes, se chegava um filme, eu ia lá em São Paulo, conseguia lá na Aliança Francesa ou no Consulado Alemão, sessão do filme do Herzog. Eu trazia, e às vezes não tinha nem... Porque o cinema é 35 milímetros, é o dobro do tamanho, o projetor é imenso, mas às vezes tinha só em 16. A gente trazia, colocava lá embaixo do cinema, passava na telona, e eu não tinha celular, então eu tinha que ir, ou ligar no telefone fixo no diretório da USP, diretório da Mauá, e olha, consegui a amostra por uma semana. Lotava. Não tinha leis de incentivo, não tinha Rouanet, PROAC, não tinha nada disso. Então era taxa de manutenção.
era tão engraçado isso, porque assim, não tinha porteiro, não tinha ninguém, porque a pessoa chegava lá e comprava um bilhete de um ficava só ali, coloca ali. E essas pessoas, às vezes, elas viam o filme à tarde e à noite você ia passar um outro filme. Elas saíam e compravam de novo. Absurdo, podia comprar lá dentro. Mas era um negócio assim. Então, o movimento estudantil, muitos professores da USP, principalmente Sérgio Ferreira, foi o cara que me... Sérgio Clotilde, mas o Sérgio foi o primeiro que eu conheci, né, que eu fui atrás. Os caras que mais apoiaram, porque às vezes você não tinha dinheiro para alugar o filme. Não, fazia uma vaquinha dos professores e a gente ia lá para São Paulo buscar o filme, ou trazer um diretor. Então, esse era o público, era mais o movimento, sem dúvida, o meio acadêmico. E Cachaça, nessa época, quer dizer, o cinema brasileiro era muito dependente da Embrafilme, salvo engano, que era uma agência pública, né? Então, digamos, filmes com uma conotação mais política, a maioria vinha de fora, você conseguia ter acesso a filmes brasileiros. Como é que era, digamos, a matéria-prima para essas discussões que você produzia? Não, o cinema brasileiro é bom você falar nisso, porque é o seguinte, o cinema brasileiro, o pessoal do cinema novo era um pessoal muito politizado, muito mesmo. Eu acho que o cinema brasileiro dessa década é um dos cinemas mais políticos do mundo. Glauber, Nelson Pereira, em São Paulo, o João Batista de Andrade, esses que eu falei, Hermano Pena, o cinema paulista que se organizou e era muito forte. A Embrafilme era uma estatal, mas era uma estatal muito espertamente gerada pelo pessoal do cinema novo. Quer dizer, quem foi presidente da Embrafilme? Celso Amorim, o Roberto Faria, que era o pessoal do cinema. O Roberto Faria tinha feito o Assalto ao Tempo Pagador. Sabe? Então, esse pessoal, eles foram espertamente, eles conseguiram envolver para ter essa verba. E o Collor depois foi lá e cortou tudo. E tinha muita produção independente. São Paulo tinha muita produção independente. São Paulo praticamente era produção independente. Sabe? E além do Zé do Caixão, o Candeias, esse pessoal todo. Tinha o pessoal que para viver, o pessoal fazia muita porno, que o pessoal chama de pornô chanchada. Na verdade, era um filme, uma comédia, que só podia aparecer um seio, que dava emprego para os técnicos. Todo mundo trabalhava na pornô. Publicidade era pequena ainda, porque não tinha tanta televisão. Então tinha uma produção, além da produção mundial, mas eu acho que a produção política, a maior produção política era brasileira. Era brasileira. E muita, que é uma coisa que pouca gente sabe, tinha muito curta e média metragem. Porque quando o cineasta ele parava de filmar, ele não ia morrer de fome. Sabe? Muitos davam aula, também muitos faziam curta. E o curta, tinha uma produção de curta e média-metragem no Brasil incrível. Até hoje eu acho esses filmes. Eu me lembro assim, em sindicato a gente passava meses sem repetir filme. Sabe? Toda semana um filme diferente, um curta, um média. Então a produção brasileira era muito forte. E as tuas sessões eram direcionadas? Quer dizer, tinha uma sessão que o público-alvo era o sindicato, outra era a USP, ou eram abertas? Não, era aberto. Era sempre aberto. É que eu falo assim, porque é o seguinte, nós continuamos por muito tempo passando o filme ainda em sindicatos, porque, por exemplo, passava em Sertãozinho, passava em outras cidades. Então tinha esse tipo, não vamos passar lá no sindicato, porque era muito difícil trazer o sindicato aqui. Então nós continuamos passando o filme, sabe? Levando projetor e tudo. Mas as sessões sempre foram abertas. E aí veio o projeto, que é o projeto que a gente toca até hoje, que é o Escola Vai ao Cinema. Então, o Escola Vai ao Cinema foi uma coisa que nós começamos meio assim, vamos trazer uma escola aqui para utilizar o cinema à tarde, e pegou, e hoje é o maior projeto de escola ao cinema no mundo. Não tem nada parecido. Nós estivemos agora em Cuba fazendo um convênio com a universidade lá, porque o pessoal quer saber, tivemos a França fazendo um convênio lá também, o pessoal quer saber como é que funciona. Porque, por exemplo, São Paulo, Rio, Campinas, tem cinemas, mas montar nós demoramos 46 anos para aprender o esquema, como fazer, como agendar a escola, como conseguir o patrocínio para esse projeto, entendeu? Esse era direcionado mesmo, esse aí é cada escola, faixa etária, que é um projeto dos sonhos nossos, entendeu? Mas o resto era tudo aberto. Eu acho que nós nos conhecemos há 8 anos atrás, possivelmente no escopo desse projeto, né? Quer dizer, eu lembro que a gente fez uma parceria para fazer uma exibição de um filme chamado Extraordinário, né? Que era uma história de um menino... Isso. Adoro esse filme. Exatamente, muito comovente, de um menino deficiente e em seguida de um debate. Inclusive, um dos debatedores foi o Eliezer, né? O MC Eliezer, que esteve aqui conosco no último episódio do Café com Leves. Te mandou um abraço. E aí, quer dizer, conta um pouco desse projeto. Então, eu lembro, pelo menos naquela ocasião, que o acesso era franqueado a professores e alunos das escolas públicas. Isso. Quantas pessoas já foram atingidas? Como é que funciona isso? Mais de 5 milhões. Porque é o seguinte, tem essa fase, a primeira fase do Cauim, aí tem a fase que o Cauim parou de fazer cinema, porque quando o Collor entrou, ele fechou tudo.
E tinha uma coisa que ninguém entendia. Por exemplo, para você passar os filmes de arte, que a gente chamava de arte, não, era assim, tinha uma lei, quer dizer, a Ancine, não era Ancine, a Ancine é agora. Uma agência como era a Ancine, que ele fechou. E ela fazia o seguinte, você, para trazer um filme como Tubarão, você tinha que trazer uns Bergman, essas coisas que ninguém interessava. E em 16mm, a gente interessava. Então, mantinha 700, 800, 900, chegou a ter mais de 1000 cineclubes no Brasil todo passando esses filmes, em 16. O que acontece? Quando você fecha a Ibrafilme e fecha a sua agência, o importador de filme não é obrigado a trazer esse filme mais. Acabaram os filmes, não tinha DVD. Então a gente não tinha mais filme para passar. Aí nós, como o Cauim não era só cinema, tinha teatro, dança, música, nós alugamos aqui perto o Templo da Cidadania, fizemos na Vila Virgínia agência cultural com o Banco Ribeirão Preto, para formar, aí tinha tudo, capoeira, dança, música, internet, culinária, era uma agência cultural. Fizemos com o Estado as oficinas culturais, quer dizer, trabalhamos bastante nessa área e já estava meio desanimado com o cinema. Porque não estava, ninguém para... Teve ano que chegava a produzir 2 ou 3 filmes, que era um cinema que produzia naquela época 150, 180 filmes, de uma hora para outra parou. Depois que veio a retomada, que o pessoal fala que a Carlota Joaquina, né? Teve mais filme também, mas o Carlota foi o que explodiu. E nessa retomada, foi no governo Fernando Henrique, retomou a produção. Quando o Lula entrou, o Gilberto Gil, um grande artista, e o Gilberto Gil, Caetano, esse pessoal, eles vieram do Cineclube da Bahia, com o Glauber e tal, que era uma efervescência muito grande. Eu falei, cadê o Cineclube? Um amigo nosso que trabalhava com ele falou, o Cachaça está lá em Ribeirão, fazendo cultura, o outro, o Diogo, tá, e chamou a gente lá para organizar. Então vamos organizar. Qual a primeira coisa? Precisamos de uma sala de cinema. Qual a primeira cidade? Tem que ser Ribeirão, porque era mais coisa, já tinha essa expertise e tal. E nós achamos o Cinema Bristol, que estava fechado há 7 anos, já tinha sido igreja e tal. Falei, vamos lá. E era uma fortuna. Na época, começamos a juntar gente, juntar patrocínio, Petrobras, Banco do Brasil, para fazer aquela sala. Quando nós fizemos essa sala, vou trabalhar com a escola, porque a escola vai lotar. E aí, os outros dias, e férias? Vamos passar Bergamo, um cinema de 2.000 lugares? Vamos passar, vai ter 5 pessoas. Rapaz, aconteceu uma coisa tão doida. Meu filho, que hoje tem 31 anos, na época ele tinha 10 anos, eu levei ele para São Paulo, no cinema do amigo, para ver o primeiro filme da série Pirata do Caribe. E nós saímos, ele falou para mim assim, você vai passar esse filme lá? Eu falei, não, né, filho, é muito comercial. Ele falou, entendi, eu sou seu filho, você traz de São Paulo para ver. O filho do cara de Ribeirão não vai ver porque você não quer. Porra, cara, eu falei, meu Deus, eu liguei para a Zifa, que era assessora do Gil, falei, olha, aconteceu um negócio aqui. Ela falou, peraí que ele está do meu lado, o Gil. Aí o Gil, cara, ele é sociólogo, teu filho, ele tem 10 anos, Gil. Ele tem razão, cara. Por que o filho do rico vai ver e nós vamos fazer? Passa tudo. Aí nós começamos a trazer. E o cinema comercial, ele adora o Cauim, porque você forma público. Cinema é hábito. Não adianta você falar assim, eu vou montar um cinema ali naquela cidade porque não tem cinema lá. Não vai ninguém. Cinema é hábito. Então, deu certo, porque aí começamos a passar tudo naquela sala imensa. Aí foi uma outra coisa que eu não entendia, porque era uma realidade que eu nunca tinha trabalhado. Ninguém do Cauim tinha trabalhado. Nossa, a gente trabalhava com aquele público específico, aquele público que nada. E abriu a cidade toda e foi para lá, né? E hoje você acha que, por exemplo, a geração Z é menos politizada ou ainda tem público para um cinema mais crítico? Como é que você tem visto os movimentos? Isso é impressionante. Nós fizemos com a USP, uns 4 anos atrás, um pouquinho mais, uns 7 anos atrás, eu perco muito por causa da pandemia. Uma oficina com o Nuno, que está lá no Direito agora, com o Gilberto Abreu, que era pelo Cauim. Nós fizemos cinema político, era todo sábado. A Fundete pagava porque nós temos os ônibus trazem, mas sábado não tinha, então a gente dava o dinheiro para o pessoal vir. Nós começamos com 80 alunos e terminamos com 160, 170, porque eles diziam, posso trazer meu irmão, posso trazer... Uma coisa impressionante, foram 6 meses de filme e filme pesado. Era sábado, começava às 7 da manhã, aí eu chegava no cinema e comecei a ver que tinha muita gente, falei, gente, vamos aumentar o horário, porque a gente é acostumado a começar às 7, mas o pessoal saía de casa às 6 horas, 5h30, para pegar ônibus, porque sábado tem menos ônibus. Nós começamos às 8 e até meio-dia, e tinha quarta-feira uma outra aula, com aula e cinema. Só filme barra pesada, Z, Rosa de Luxemburgo, o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, coisa complicada até para cinéfilo. E a molecada foi lá,
fez, não faltava, não usava celular. E hoje é uma satisfação que eu encontro a maioria, você está conversando assim, o cara, eu fiz ciências sociais em Araraquara, eu fiz faculdade de História em Franca, daquele público. Então, é surpreendente, o pessoal quer e vai. E lotava, eu estou falando, a gente tinha 80 vagas, o Gilberto falou, o cara quer trazer o irmão. Tá, foi. E sábado de manhã, cara, tinha dia que ia até 1h30 da tarde, o pessoal lá debatendo. O pessoal gosta, tem gente tem público para tudo, entendeu? O difícil hoje, às vezes a gente percebe, por exemplo, a criança que via um filme de 2 horas, 2h30, hoje, quando a gente passa por o Animamundi ou algum outro festival, ela aproveita mais. Por causa do TikTok, ela fica naquela linguagem ali. Quer dizer, daqui uns dias, filme de 1h30, ninguém vai aguentar, a molecada não vai aguentar ver. Isso é complicado. Isso eu pensei que eu não imaginava que um dia fosse acontecer isso, mas acontece, está acontecendo. É preocupante porque é rápido. Então, às vezes, por exemplo, a escola pública nem tanto, mas quando você vai à escola particular, que o menino tem o celular, da metade do filme você começa a ver, sair no banheiro, um fala, ligar o celular, porque isso a gente vai ter que estudar o que fazer, entendeu? E falando um pouco dos adultos, quer dizer, então você estava me contando aqui que lá no começo, Sócrates, o Sérgio Ferreira, Clotilde, outros professores da USP, intelectuais, frequentavam, né, não apenas a sala de cinema, mas o debate, o entorno, formavam uma espécie de uma comunidade cultural ali. E esse grupo se reciclou? Você sente falta? Quer dizer, como é que hoje está essa tua relação com a própria USP, quer dizer, Ribeirão tem outros? Bom, por sorte tem várias opções, né? Mas era um grupo, quer dizer, foi um grupo que depois fez a redemocratização, né? Então, o presidente do diretório acadêmico era o Palocci, depois virou ministro. E tinha um pessoal que agitava bastante. Hoje, a opção é muito grande. Muito. Tanto é que hoje, nós temos, além da sala, nós estamos construindo uma outra, já está pronta, só está esperando passar um duto lá, uma sala de 60 lugares já para esse projeto. Porque o que aconteceu é o seguinte, quando nós abrimos o Bristol ali, que era 800 lugares, 900, terminou com 600, porque a sala era muito antiga, os bombeiros foram pedindo para você tirar isso, tirar aquilo. Mas, por exemplo, você fazia uma sessão, às vezes, à noite, para esse outro público, e às vezes tinha 10 pessoas. O cara falou, pô, mas a gente, 10 pessoas no cinema do Estado. Eu falei, cara, hoje teve 3.000 pessoas aqui. Então ainda é o cinema que mais leva a gente no mundo. Pode ficar tranquilo, não tem. Por isso nós temos essa sala, porque a gente achava que o pessoal ficava incomodado. Mas tem muitas opções. Ontem, uma amiga minha me mandou um negócio. Que filme é esse aqui? Vê se você adivinha. Uma foto do Pereio e da Nessi Rocha. Na hora eu falei, é o Lírio Delírio do Walter Lima Júnior. Eu falei, tá passando aqui no MISC, eu moro do lado. Estava passando lá. Falei, tem muita gente? Falei, tem 20 lugares, tem 20 pessoas. Então, quer dizer, isso é maravilhoso. Hoje tem muita gente vendo cineclubes, está espalhando, e hoje é facilidade, né? Hoje você nem aluga o filme, você baixa na internet. Quer dizer, não nós, que a qualidade é outra, né? Mas para um cineclube pequeno, para salas pequenas, tem muita coisa. Muita coisa. E quem são, quer dizer, as pessoas que te ajudam lá? Imagino que você tem uma equipe, ou é você sozinho? Não, a equipe é imensa, Hoje, na verdade, assim, nós somos, nem sei quantas pessoas são. Porque, na verdade, é o seguinte, o Cauim, para trabalhar com crianças, você tem que ter muita gente. As crianças chegam às 7 horas da manhã, tem um ônibus que vai buscar, que aí é contratado, são vários ônibus, e traz essa criança chega, ela recebe um suco de laranja, uma pipoca, vê o filme, depois tem... É uma operação de guerra. O ônibus que chega, o primeiro ônibus que chega, tem que ser o primeiro ônibus que volta para pegar aquela turma. É uma operação de guerra. Agora, mais tranquilo, mas na época que a gente fazia 4.000 crianças por dia. Era 50 pessoas trabalhando, era guerra, parava o trânsito. E porque eu trabalhava com as cidades do entorno que não tinha cinema na época, né? Todas as 25 cidades do entorno. Hoje, quer dizer, é uma operação cara. O cineclube é caro, porque não é só o aluguel do filme, né? A estrutura toda, projetor. Um projetor hoje custa R$800 mil. Nós acabamos de colocar um. Agora, está estreando essa semana. É uma loucura, uma tela, som, aluguel. Nós não temos aluguel, entre aspas, porque nós temos que pagar o financiamento. Nós brincamos que um dia vai ser do Cauim, mas hoje, e não só o Cauim, porque o Cauim, junto com o Cauim tem o Bossa Nossa,
que é o grupo, o coral. Tem o Ribeirão em Cena, que era Cooperativa Teatro Cauim, e cresceu tanto que virou o Ribeirão em Cena. Depois da pandemia, está voltando a ser Cauim. Ser Cauim não, Ribeirão em Cena, mas junto com o Cauim. O Kabuki, com o Gesiel, tem a banda Cauim, tem vários grupos que estão juntos, então voltaram para lá. Então, porque foi um grupo que sofreram muito da pandemia. De onde vêm essas pessoas? Quer dizer, elas é do ambiente universitário? Nem sempre. Como que você recruta? Não. O Kabuki, o Gesiel era da Sinfônica, músico, já tem quase 70 anos, sempre trabalhou com música. O Gilson Filho já era ator profissional, veio para Ribeirão como jornalista, depois... Então, vai somando de tudo. E a gente tinha muitos amigos artistas plásticos, tipo Paulo Camargo, Leopoldo Lima, Valdomiro Santana, porque o Cauim sempre teve essa efervescência, e sempre teve uma coisa que não posso negar, sempre foi uma roda de chopp, né? O pessoal sempre tomou muito chopp, muita festa. O Templo da Cidadania era uma casa aqui pertinho, na rua Coisa de Afonso Celso, de 3 mil metros quadrados, tinha circo, teatro, dança, música, e tinha o Marcelo mudou para Ribeirão Preto, quando ele fez a Colorado, a primeira coisa que ele fez foi entrar no Cauim. Tanto é que ele fez uma cerveja chamada Cauim em homenagem a gente. Ah, é? Ele que comprou o prédio lá, o terreno, e fez o convênio com essas ONGs todas, e chamou a Palco, que é um grupo, uma empresa, para gerenciar isso com a gente. Né? A Palco é uma empresa que trabalha com a gente. Então foi o Marcelo que sempre teve esse bate-papo em volta de uma mesa de bar. Isso não... Sérgio Ferreira e Sócrates, você imagina que saía ali, né? Então sempre teve esse pessoal que ajuda. Agora o resto são pessoas universitárias, são pessoas do povo que vai lá para trabalhar, começa pessoa que vai fazer faxina e depois vai ficando e vai para a cozinha. Nós tivemos muitos anos curso de culinária, porque a gente tinha uma banda, e o Toque da Lata, e a gente achava lindo, porque era todo sábado aqui no templo, tinha uma piscina, aquela criançada tocando, e aí os pais iam lá, ficavam tudo junto. Aí um dia a Clotilde, todo mundo chamava ela Clotilde Rossetti Ferreira, no Cauim o apelido dela é Palpiteira Amor. A gente tinha uma revista chamada Terceiro Berro, tem lá na revista, se você achar, são vários nomes, sei lá, Palpiteira Amor, Clotilde Rossetti, porque a Clotilde é o seguinte, não. Ela põe umas coisas, ela vem e corta a nossa alegria, ela põe água no nosso chupe. Então, a gente tudo feliz ali. Ela me chegou um dia e falou assim: olha, eu estou entrevistando os pais aqui, ninguém está aqui para ver o filho tocar. Eu falei, não, como? Eu estou aqui por causa da comida, porque eles estavam comida. Está todo mundo desempregado. Ela pesquisava os pais enquanto a gente estava lá curtindo a molecada tocar. Ninguém está aqui. Lógico que veio ver o filho tocar, mas eles vêm aqui porque tem comida. Aí nós criamos um curso de culinária, aperfeiçoamento, sabe? De corte e costura. Então, você vai fazendo. O Cauim foi fazendo essas coisas pela necessidade. Entendeu? E hoje, quais são as novas necessidades? Então, se tivesse que traçar os planos para o futuro, o que você tem sentido no ar e que vale a pena investir? Não, primeiro foi o seguinte, nós tivemos 2 baques que eu vou te falar, né? Pandemia e Bolsonaro, quase bom, porque o Bolsonaro... Ele começou no Temer, porque eles chegaram a fechar, a primeira atitude que é fechar o Ministério da Cultura, onde você dialoga. Quer dizer, porque você pegou a emenda parlamentar, hoje o Cauim vive de emendas parlamentares, de Lei Rouanet, PROAC, doação, convênio com a prefeitura, que é licitação, quer dizer, licitado esses ônibus, essas coisas. Mas, por exemplo, o PROAC, a lei emendas parlamentares que é interessante. O Cauim tem emenda de todos, eu acho que de todos os partidos. Você tem emenda aqui de Ribeirão, todos os deputados fazem Baleia, o Léo, o Ricardo Silva, todos. De Campinas, o Carlos Sampaio, que eu só vi uma vez na vida. O Boulos, do PT vários, do PSOL vários, de São Paulo vários deputados. O Celso Russomano, que eu não conheço pessoalmente, faz emenda pra gente. Não conheço, porque o projeto, esse negócio da criança, ele pega todo mundo. Quem tem algum tipo de sensibilidade. Porque hoje eu vejo coisas assim, a criança, eu encontro gente, cara, é uma coisa mais louca do mundo. Nós temos alguns projetos lá, por exemplo, cinema e profissão. O que era cinema e profissão? Nós percebemos uma época que o pessoal não conhecia as outras faculdades, conhecia direito, medicina, o Cauim tem 46 anos, então naquela época, engenharia. Vamos começar a passar filmes para as escolas com outros filmes. A economia, eu passava lá um filme sobre Celso Furtado, levava o Nelson Rocha Augusto, que é presidente do Banco Ribeirão, economista, o pessoal da USP de economia, e fazia um debate para os alunos. Direito, passava um filme que tinha a ver, 12 ônibus e uma sentença. Medicina, levava o Sérgio.
E aí, hoje eu encontro pessoas, eu encontro um casal, eu encontrei um casal que é uma coisa mais linda do mundo. Eu estava tomando um chopp, o casal chegou com as crianças e falou, você é o Cachaça? Posso falar um negócio com você? Olha, eu sou economista, dou aula aqui em faculdade e ele é advogado. A gente se conheceu lá no Cauim, eu era de uma escola, ele de outra, porque misturava, né? Era aberto. E um dia a gente começou a se azarar lá e tal, e aí um dia passou um filme e ela falou, peraí, eu quero ver esse filme. Era um filme sobre economia, estava o Dr. Nelson, o Rudinei, da USP e tal, e a Pela. E eu fiquei empolgadíssimo. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Porque economia, para mim, era o seguinte, minha mãe me dava um dinheiro para eu pegar o ônibus, eu ia a pé, final de semana eu tomava uma breja. Isso era economia. Hoje eu sei. E ele, no outro dia, foi um filme sobre direito, hoje ele é advogado. Isso são coisas que, maravilhosas, acontecem ali dentro. Então, esse tipo de projeto a gente tenta fazer ainda, mas... Então, para manter essas coisas, quando você fecha o Ministério da Cultura, aquela emenda ela fica perdida, porque você não sabe para onde bate. Ela vai para a secretaria, demora para sair. Quer dizer, mesmo o deputado de várias tendências mandando a emenda, quando não tem o Ministério, dificulta você receber o dinheiro. Isso foi horrível, sabe? Então, essas coisas, foi reconstruir. É um atraso muito grande. Como quando o Collor fechou a Embrafilme, para você voltar tudo isso demora 20 anos. Aí começa a voltar, vem outra paulada. Isso nós sofremos muito. E também as perdas, né? Morreu Sócrates, morreu Sérgio. Isso não substitui. Isso não tem lei que traz de volta, né? Isso foi horrível para a gente. Nós fechamos o templo. Fechamos o Templo da Cidadania. Eu, particularmente, já não conseguia mais entrar lá. Porque eu chegava lá, era o Sérgio. Eu não quero mais isso, eu não tinha mais cabeça. Aí veio pandemia. A pandemia foi horrível. Então... Mas o que é interessante é que a gente está sempre reconstruindo, né? E tem um time que aparece, tem gente que só aparece da crise, é legal isso, sabe? Tem gente que você fala, não, sumiu, vem a crise, aquela pessoa chega, eu estou aqui, sabe? O que você precisa? Fala, não, eu te vejo há 20 anos. E aquele time da antiga a gente se vê muito, sabe? Muito. Muita gente morreu, infelizmente. E tem uma moçada nova, tem gente que chega e fala, oh, faz o seguinte, vai lá e monta o seu cineclube. Não fica no Cauim, não, porque o Cauim já está pronto aqui, sabe? E a gente, eu te dou as ferramentas, te empresto o projetor, passo o filme para você aprender, mas monta o seu cineclube. E hoje o projeto que eu adoro, além de Escola para o Cinema, é um projeto que a gente faz, que é ensinar a moçada a fazer filme no celular. Isso eu adoro. Esse projeto, no ano passado, nós tivemos mais de 1.000 pessoas. A Receita Federal nos doou o cinema, o celular que é preso, eles doam uma parte para o Cauim e a gente passa para a molecada para aprender. Isso é legal porque tem uma interação tão maravilhosa. Por exemplo, você vai num bairro, o menino vai lá, ele vê uma horta comunitária, ele grava aquela horta comunitária, depois passa no cinema para o outro bairro ver. O cara falou, vou fazer uma também. Isso é maravilhoso, porque você está falando a linguagem que a molecada conhece bem. Esse é o projeto que eu quero, nós estiver em Brasília agora, eu e o Odônio, negociando lá com vários ministérios, tiveram a Petrobras, falou, gente, vamos fazer esse projeto. Esse projeto é importantíssimo porque você está falando a linguagem dele. Nós fizemos fazendo junto com o MST, porque é uma integração, né, do MST no Brasil inteiro, por celular é facinho. Então, esse é um projeto que eu acho que vai ser... E para o próprio cinema. Muitas vezes a gente passa 1 ou 2 semanas só filme feito pela periferia. Junta 6, 7 grupos, aí você faz uma edição daqueles filminhos, dá meia hora, 40 minutos. Sabe? As batalhas de rap, também a gente faz muito, porque o pessoal fazia na Praça 7, voltaram a fazer. Mas teve uma época que a polícia começou a ir lá achar que o pessoal não podia ficar ali, e eles começaram a ir no Cauim. Eu só tenho uma exigência, eu passo o filme antes. Um curta-metragem, um média-metragem. Pô, a gente ia pedir isso. E hoje eles mesmos gravam as batalhas com o curso que nós demos, quer dizer, então, isso é, para nós, assim, por isso que eu te falo, tem muita gente no Cauim que eu nem conheço. Tem pena alternativa, muita pena alternativa. Como assim? A pessoa comete um crime e não vai preso porque, sei lá, uma briga de bar, bateu o carro, estava errado. E aí, ao invés de ir para a cadeia, ele tem que cumprir uma pena alternativa. Ela vai cumprir no Cauim. Muita gente. Como é que funciona isso? Quer dizer, você que se oferece para o sistema judiciário, se tiver alguém querendo cumprir, ou o juiz vai lá e ordena e depois te comunica? Não, é assim. O Cauim foi, por muitos anos, como era muito grande, o lugar que mais... A Cidinha, que cuida disso, uma vez ela nos procurou, não foi nem comigo, ela falou, não lembro nem com quem, com um dos diretores. Ela falou, olha, eu queria fazer aqui no Cauim. Foi com o Nelson. E eu acho interessante, porque é o seguinte, como tinha muita gente, eu falava para ele, eu falava, Nelson, eu
não quero saber quem é pena alternativa, quem é funcionário. Então, só você vai saber. E lógico, entre eles falam. Então, uma vez tinha um cara lá, que o cara era bom pra caramba, um dia ele chegou e falou assim, às vezes vou embora, fiquei um ano aqui, prazer ter ficado aqui. Eu falei, por que você vai embora? Nós fizemos alguma coisa com... Não, era pela alternativa, eu achava que ele era funcionário. Não, isso eu entendi, mas eu digo, quer dizer, o juiz decreta e depois te comunica, ou você se candidata? Não, tem lá um departamento que cuida disso, que é a Cidinha, o juiz dá a pena alternativa, aí ela nos procura e fala, olha, eu tenho uma pessoa aqui assim, tal, não estou achando onde encaixá-la, ou ela quer ir no Cauim, aí vai para o Cauim. Não é imposto? Então, não. Ela escolhe, pode fazer numa escola, pode fazer, mas geralmente tem muita gente que faz no Cauim. Naquela época tinha 5, teve dia que o Cauim teve 114 ônibus, de manhã até a noite, com EJA, com essas coisas tudo. Eu me lembro que o Zé Roberto, que já faleceu, que era dono das companhias de ônibus, ele falou assim, hoje Ribeirão Preto teve 260 ônibus para a cidade toda e 114 para o Cauim. Era uma loucura. Então aí precisava de muita gente, então tinha muita pena alternativa. Então tem isso, tem tudo. Tem professor, tem gente que aposenta e vai para lá. Tem muita gente no Cauim. E tem muita gente nova. Quer dizer, eu agora, por exemplo, eu estou na diretoria até junho eu já saio. Porque, não, diretoria é uma burocracia. Quer dizer, eu já fui várias vezes, não, mas, por exemplo, na retomada aí do Cauim, eu precisei assumir porque as pessoas... Você chegar em Brasília, as pessoas conheciam eu e o Odônio. O Odônio é do Bossa Nossa, não é do Cauim, sabe, que é o genro da Clotilde. Então a gente viaja muito, ele vai junto, quer dizer, ele coordena os projetos do Cauim, a gente faz os projetos junto, mas tem gente nova chegando, que já sabe tocar isso daí. Então, já tem todo um grupo que sabe tocar melhor do que eu, porque eu não tenho mais, eu não sei, eu vou te falar, eu sou dislexo, eu não sei amarrar sapato, eu não sei dirigir carro, eu não sei mexer em celular. Vou mostrar para vocês o teclado do meu celular, daquele A, B, C. Eu não sei pegar Uber. Hoje eu vim mais cedo porque eu fiquei lá na praça esperando um táxi. E eu ando a pé. Daqui agora eu vou no Banco Ribeirão, que é ali, eu ando a pé o dia inteiro. Já fui atropelado umas 600 vezes. Então, eu não sirvo mais para o carro, porque eu não sei marcar um filme, eu não sei baixar um filme, não sei nada. Então hoje tem uma moçada que está tocando lá, eu passo lá no carro, eu nem fico. Eu nunca tive escritório da vida. Tem uma casa em frente, o pessoal, eu nunca tive. Eu pego uma mesinha lá, sento e faço. Mas hoje eu não tenho computador, eu não sei ligar um computador, eu não sei bater, como é que chama? Antigamente batia a máquina, né? Eu não sei, porque eu não consigo ler aquela letra, não consigo ler aquele teclado. Então, quer dizer, eu sou uma peça de museu, sabe? Eu tenho uma experiência assim, vamos lá, tomar cerveja eu melhorei com o tempo, mas o resto eu piorei muito. Então hoje eu te entendo. Eu não sirvo mais para isso. Eu sou solidário, eu também nunca não tenho WhatsApp, eu tenho, porque assim, WhatsApp, sem WhatsApp eu não consigo conversar com as pessoas. Mas eu sei o básico, fala, oi, tô indo. Eu troco tudo, eu troco o nome das pessoas porque eu não tenho agenda. Eu não sei fazer agenda. Aí meu filho faz, minha mulher faz, alguém faz. Mas é um desastre, é um desastre. Eu falo tudo. Esse dia eu falei um negócio com a Clotilde Fonseca Chagas. Ainda bem que sou eu. Sabe? Você fez uma proposta pornográfica para mim. Eu achando que estava falando com uma amiga, brincando. Eu falei, se você topar, tô indo aí. Brincadeira, assim. Porque a gente brinca muito e eu não sei com quem eu estou falando. Eu não sei. Às vezes eu estou falando com uma pessoa, não é, sabe? E é horrível. Então eu tenho que sair. Meu prazo de validade, 46 anos. Meu prazo de validade no Cauim já era. Eu vou continuar, lógico. Eu conheço muito filme. Porque a grande diferença do cinema hoje é que quem viu muito filme, mas na época do passado, para ver filme era difícil. Por que o Cineclube? Eu tinha uma produtora, aí uma época eu dava dinheiro pra caramba, a gente pegava dinheiro para ir no Cauim. Eu falei, eu tenho que voltar pro Cauim porque as pessoas não sabiam marcar filme. Porque marcar filme naquela época, a gente conhecia cinema de literatura. Neorrealismo italiano, a gente lia, porque não tinha como ver esses filmes. Aí então um amigo meu, que já não estava no Cauim, o Fê, a gente ia para São Paulo, Rio, na Cinemateca, e ficava lá uma semana. Pedia para ver, dormia no teatro, para ver os filmes. Hoje não, hoje é facílimo. Mas, então eu acho que eu posso contribuir muito mais nisso. Contatos, né? A gente conhece bastante gente da política, né? Deputado, vereador, essas coisas, isso a gente conhece bastante. Sabe? O Odônio a gente conhece todo mundo. Então facilita muito nisso. Mas, para o resto, eu sou peça de museu. Cachaça, para a gente terminar aqui, tem alguma história do Cauim impublicável que você nunca contou e que você vai contar para nós aqui? É difícil. Não, o Cauim tem muita história, mas eu falo muito. Né?
provavelmente eu já tenha contado tudo, porque eu falo demais. Mas qual foi, digamos, uma história que marcou, assim, um dia que você... Tem uma história que é um barato, que é o seguinte. Um dia era eleição presidencial e a gente estava fazendo... O Cauim, ele ficou muito famoso porque ele fazia umas coisas que a gente achava que todo mundo ia fazer e ninguém fazia. Por exemplo, Cauim na reta das diretas. Fizemos um puta do negócio, camiseta, pelicano, desenhado, fizemos vários ciclos e só o Cauim estava fazendo aquilo. E o mais legal foi quando nós fizemos Cauim discute a Constituinte. Nós achamos que todo mundo ia fazer no Brasil inteiro Constituinte. Eram cada dia um tema, um dia de educação, um dia de segurança, um dia de saúde, e vamos convidar todos os partidos, tem que mandar um candidato para cada... Olha só, tinha 6 partidos. Aí tivemos que colocar uma cadeira a mais que o PH conseguiu legalizar. Então, por exemplo, via tudo que você pode imaginar, educação, via todo nome que você pode imaginar, Beto Mendes, Fernando Moraes, V4, e Maluf, e tudo que era candidato, a Constituinte vinha. Doutor Ulisses, Lula, era uma coisa de doido. E a sala tinha 280 lugares, uma sala na Lafayette 374, atrás da Catedral, hoje é uma igreja, do lado do Cochrane, é uma igreja hoje. E aquilo era uma loucura, porque a gente, o Brasil inteiro não estava. Tanto é que vários deputados que eu falei, eu fui no Cauim Constituinte quando eu era menino, outro eu fui já como deputado. E era uma loucura, uma loucura. O pai do Zaratini, desse deputado, ele explodia ponte, ele era o irmão do Carlos Zara. E ele veio, ele era candidato a deputado pelo PCdoB, o PCB, ele ficou a semana inteira, ele não queria ir embora. Então, de tudo que você pode imaginar. Bete Mendes, que era o primeiro mandato. Fernando Moraes é meu amigo até hoje, muito amigo. E então, muita gente que veio. E esse movimento, a gente achava que só o Cauim estava fazendo. E aí, um debate de eleição também, estava aqui o João Batista de Andrade, Roberto Santos, uma série de cineastas. E estava lá o Candeias. E o Paulinho Camargo, esse grande pintor que faleceu há 2 anos atrás, estava no andar de cima, assim, tinha um apartamento e ele estava assistindo televisão. E a gente estava no cinema lotado, de repente ele desceu e falou, olha, proibiram a candidatura do Silvio Santos. Aí pegava o microfone, proibiu. De repente, o cinema inteiro levantou e começou a cantar o hino nacional. O Roberto Santos, que era um cineasta, falou assim, cachaça, isso só pode acontecer no Cauim. Porque ficava em pé, gente em pé. Isso assim, umas coisas que acontecia lá que não dava. As pessoas contavam fora, falavam, esse circo não existe. Então, muita, desse tipo assim, todo dia tinha uma loucura, né? Você imagina. E esse movimento, né? Porque assim, você vê gente o dia inteiro e lota, né? E tem os outros projetos também lá, que bom, aí tem 1000. Se você for ficar lembrando aqui, dá para fazer um livro só de histórias absurdas do Cauim. Aliás, dá para escrever um livro. Eu escrevi muita crônica da revista O Berro, contando histórias de bar. Aí um dia o Sérgio falou, você tem que começar a escrever histórias do Cauim. Mas aí ele morreu, nós fomos para uma revista. Sabe? Mas eu tenho muita história. E tem agora, o John está fazendo uma tese sobre o Cauim, já fizeram uma na Barão de Mauá, mas infelizmente foi a época que o Sócrates morreu. A gente estava numa tristeza, nem conseguimos dar muita entrevista para o professor na época. Foi muito o baque do Sérgio e do Sócrates, para a gente foi muito pesado. Sabe? E do Canarinho, que foi o primeiro que morreu, que era um professor de xadrez. Esse foi da primeira turma do Cauim, da primeira, né? E agora tem, mas agora eu falei pro John, agora tá todo mundo animado, todo mundo pode falar pra caramba. Sabe? E a gente tá... E agora outra coisa que eu acho legal. Dessa salinha, nós estamos montando uma série de cineclubes. Sabe? O pessoal da Artes Plásticas vai ter um dia dele. O pessoal do Wester tem um dia dele. Psicanálise tem uma série. Então, quem quiser pode procurar a gente, porque é uma sala, de manhã ela funciona, de manhã a gente funciona na escola, no cinema na sala maior, e tem com o Padre Euclides, o Lar Padre Euclides, nós estamos fazendo um projeto com o Júlio, que ele vai fazer o pessoal dos lares, não só do Padre, ele está cedendo a van, o carro deles para trazer nessa sala menor, então no mesmo horário que está tendo a sessão para criança, está tendo a sessão para pessoas moradores de lá. No mesmo horário. Só muda o filme e lá tem elevador, acessibilidade, tem 2 elevadores. Tem rampa, tem acessibilidade perfeita, entendeu? Então vai ser... Quem quiser pode nos procurar. Quando o pessoal é mais novo, eu falo, monta o seu, vai atrás. Mas tem muitas sessões que podem ser feitas lá. Projetor, tudo hoje, tudo digital, tudo.
É uma coisa de louco, né? A qualidade hoje é maravilhosa. Filme tem muita coisa. Hoje nós temos não nós, mas nós temos contatos com o Brasil todo, uma coisa de 4 mil filmes. Então tem filme de tudo, tem filme de tudo. Então quem quiser pode procurar a gente lá. E o chopp, é claro. Porque lá nós fizemos uma homenagem ao Aquífero Guarani. Então o Memorial do Aquífero Guarani, a gente está trabalhando para ficar com aquele terreno do lado que era um poço que está da época, está parado. E tem um barril, como é que chama aquilo? Um container refrigerado que só tem chopp fabricado em Ribeirão, só com a água do aquífero. Então são várias chopperias que tem lá. Maravilha! Então, com isso, acho que a gente termina nosso bate-papo. Se deixar, eu falo até amanhã, eu não paro. Estava ótimo. Agradeço ao Cachaça. Em breve nós vamos anunciar também novas parcerias com o Caim. Isso eu estou ansioso. E peço a todos que continuem acompanhando o Café com Lepes e sigam a gente no Instagram e nas nossas mídias. Um abraço.